E já começa com um assunto também ligado à saúde, importantíssimo. Olha, segundo a OMS, 40% da população possui problemas com sono. E a gente tem visto, eu tenho lido bastante matérias falando que neste momento de quarentena as pessoas estão sofrendo com insônia. Quem já sofria está com a insônia agravada. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre os prejuízos de uma noite mal dormida, como agir num caso como esse, o que é que a gente tem que aprender em relação à insônia, mas mais, porque hoje a gente também vai aprender sobre AVC, sobre sintomas de AVC com Covid-19, porque eu tenho uma neurologista maravilhosa, ela é especializada pela Academia Brasileira de Neurologia, ela é mestre em gestão de saúde coletiva pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, doutora Ana Paula Penha. Tá aqui com a gente, muito boa tarde, é uma alegria vê-la, tá tão linda, sorriso bom da gente receber aqui. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Cláudia. Me ouve bem? Te ouço muito bem. Ótimo, muito obrigada pelo espaço, pelo convite, para a gente falar de temas tão importantes. Eu que sou sua fã já de longa data e fã do seu programa. Obrigada. Que honra, né, gente? Eu fico feliz. Ela falou, até fiquei sem palavras aqui, mas doutora, vamos lá. A gente está querendo muito entender essa relação da ansiedade com a insônia, porque parece que a insônia é algo insignificativo, mas tem um peso grande na nossa saúde, é isso mesmo? É verdade, Cláudia. Na verdade, assim, a gente tem apresentado... As pessoas que não dormem direito, né, em geral, elas apresentam uma série de distúrbios ao longo do dia. Seja distúrbios de ansiedade, de humor. Então, quem não dorme bem vai ter mais depressão. Também essas pessoas vão ter alterações aí de liberação de hormônios, tá certo? As pessoas também podem ter problemas de memória, de aspectos cognitivos, de atenção. E, inclusive, Cláudia, lembrar que quem não dorme bem está também afetando o seu sistema imunológico. Olha só. Hoje, que todo mundo fala tanto aí de preservação do sistema imunológico, se a gente não dorme bem, a gente afeta diretamente nosso sistema imunológico, tá? E isso é tão importante porque isso é uma relação aí de duas vias, né? Ao mesmo tempo em que eu tenho uma noite mal dormida me levando a tudo isso que eu estou te dizendo, o próprio estresse, a ansiedade, a preocupação excessiva também gera uma probabilidade maior de eu ter uma noite mal dormida, de eu ter insônia, né? A cabeça fica lá pensando em mil coisas e a gente tem vários fatores que estão levando as pessoas a dormir mal. Ok. Agora, a gente sabe que esses fatores estão ligados à pandemia também, mas tem alguma coisa que a gente deva fazer para minimizar esse prejuízo no sono, para diminuir essa incidência de insônia? Sim. Então, o que está acontecendo é que, assim, a gente está ficando muito tempo, né, pela própria questão do isolamento social, as pessoas estão ficando muito tempo paradas, né, então, fisicamente, sem se movimentar. Então, antes a gente tinha aí uma rotina que a gente saía, pegava o carro, ia trabalhar, via a luz do sol, né, e aí, com isso, o nosso ciclo circadiano já ficava sabendo, né, o nosso organismo recebia a mensagem de que é dia, né, quando a gente recebe o sol. Hoje a gente fica muito só fechado dentro de casa, muitas vezes sem a exposição solar, então isso atrapalha muito. O fato de estar muito tempo parado, então esse sedentarismo, porque antes, mesmo que você não praticasse uma atividade física, o fato de sair de casa, de se movimentar, de ir até o mercado, várias vezes até a feira, até a farmácia, isso também já era uma forma da gente estar se movimentando. Além disso, a gente tem aí um excesso de uso de tecnologia, né? Então, muito celular, muito tablet, muita internet, tudo isso, além do conteúdo do que a gente está vendo por aí, né? Que é um conteúdo alarmante, que deixa realmente todo mundo em pânico, muito preocupado. Além disso, a gente tem a questão de que muito tempo da nossa vista mesmo na frente desses eletrônicos, isso interfere diretamente a nossa qualidade do sono, porque essa luz azul dos eletrônicos, elas afetam a produção de melatonina. E aí eu com isso também não vou dormir bem, né? Então tem várias coisas aí que estão contribuindo para isso. A nossa alimentação, que está muito, a maioria
maioria das pessoas estão se queixando de alimentação desregrada, comendo aí muito fast food, muitas comidas prontas, enlatados, enfim. O abuso de álcool, muitas pessoas estão fazendo uso excessivo de álcool, também isso atrapalha o sono. A questão de abuso de cafeína, né? Então, por exemplo, a gente costuma dizer que o café, os refrigerantes à base de cola, café, chamate, chocolate, vamos usar isso só até as 3 da tarde no máximo, porque senão à noite você vai ter prejuízo também, né? Então, é ficar atento a tudo isso. A gente tem a questão dos horários de sono, né? Então, pela quarentena, pelo isolamento social, as pessoas estão muito relaxadas, então vai dormir qualquer hora, acorda qualquer hora, não tira o pijama, fica na cama até 11 horas da manhã assistindo televisão, assistindo série, filme, enfim. Isso com certeza, pessoal, vai impactar na tua saúde do sono à noite, na próxima noite, né? Então, para você dormir melhor, você tem que começar a acordar cedo, manter a tua rotina de sono que você tinha antes disso tudo acontecer. Perfeito, porque a gente já entendeu e a doutora já começou falando, quem está ligando a televisão agora é bom eu reforçar aqui que a falta do sono pode fazer uma baixa de imunidade, que a gente não quer nesse momento, e pode até causar depressão. Então é bom a gente realmente fazer o que muitos psicólogos já até recomendaram aqui no programa mesmo, que é aquele cronograma de atividades e a gente cumprir essa nossa agenda diária, né? Agora, doutora, me preocupa também a questão das pessoas ficarem com medo, e a gente sabe que doenças, as cardiovasculares e também as neurológicas, precisam de um atendimento imediato. E algumas têm sintomas e ficam em casa com medo de ir ao hospital. Isso está acontecendo também? Está gerando um aumento no número de AVCs? Está acontecendo, sim, está acontecendo essas duas coisas que você está dizendo, tá, Cláudia? A primeira coisa que é muito importante, pessoal, é lembrar que as outras doenças, elas continuam acontecendo, tá? Não é porque a gente está diante aí de uma situação da pandemia, né, todo mundo com receio de sair de casa, não é por isso que os infartos do miocárdio, os AVCs não continuam acontecendo, as infecções outras, né? Então, veja, se você tiver um sintoma de algo súbito, algo novo, eu vou falar aí na minha área, que é o AVC, né? Então, se você tiver um quadro neurológico, uma alteração neurológica aguda, nova, né? De início súbito, então, alteração de força, de sensibilidade, dificuldade para falar, dificuldade na visão, na coordenação, muita tontura, enfim, qualquer desses sintomas que eu disse de início súbito, você deve procurar imediatamente o serviço de urgência ou emergência ou ligar no SAMU 192, tá? Por quê? O socorro imediato ao AVC, ele é fundamental para a evolução, prognóstico e evitar morte. Tá? A gente tem uma medicação que é feita, que é o trombolítico, que tem que ser feita em até 4h30 do início dos sintomas. Então, a gente está observando, não só aqui no Brasil, mas em todos os países acometidos pela pandemia, a gente está observando uma demora na chegada desses pacientes ao serviço de emergência. Então, se antes o paciente chegava numa média aí de 4 a 6 horas, 12 horas de início dos sintomas, hoje em dia os pacientes têm chegado com 3, 4 dias, né? E isso tem impactado diretamente a evolução desses casos. Então, quando você tiver algum sintoma sugestivo de AVC ou infarto do miocárdio, né, você deve imediatamente procurar o serviço de urgência. Fique tranquilo, tá, pessoal? Os hospitais, eles estão organizados com protocolos muito rígidos, né, em relação aí à gestão do espaço físico, fluxo de atendimento, os processos hospitalares estão funcionando. Então, se você é um suspeito de Covid, você vai para uma área. Se você não é suspeito de Covid, você vai ser atendido numa outra área, com os cuidados adequados. Mas não deixe de procurar o serviço de urgência se você tiver algum sintoma. Ok. Tem algum sintoma mais importante que diga para o paciente assim, opa, isso pode ser de fato um AVC? Alguma coisa que a gente possa deixar aí o nosso telespectador de orelha em pé mesmo?
Tá, então é assim, para a orelha em pé a gente tem uma escala ótima, que é uma escala de alta sensibilidade, usada no mundo todo, tá? Que chama a escala de Cincinnati, é a escala de avaliação pré-hospitalar aí do AVC, né? Inclusive usado pelos serviços de ambulância, SAMU e tal. Essa escala é o seguinte, Cláudia, ela compreende 3 itens, tá? O primeiro item, o paciente tem que dar um sorriso, ele tenta sorrir e se ele tiver dificuldade para sorrir, a boca entortar um pouquinho de um lado, está alterado esse sinal. Segundo sinal de Cincinnati, ele vai tentar elevar os 2 braços, deixar os 2 braços estendidos, e se ele não conseguir deixar os braços estendidos por 10 segundos, se um dos braços caírem, o segundo sinal está alterado. O terceiro e último sinal de Cincinnati, o paciente vai tentar repetir uma frase, e ao repetir qualquer frase, se ele tiver com as palavras enroladas, emboladas, com dificuldade de linguagem, eu tenho aí o terceiro sinal alterado. O que isso significa? Que se eu tiver um dos 3 sinais alterados, eu tenho uma chance de mais de 70% de estar diante de um AVC, tá? Se eu tiver os 3 sinais alterados, a chance sobe para até 85%. Então, é uma escala altamente sensível, pouco específica, claro, porque esse paciente pode chegar no serviço de emergência e, de repente, pode ser uma paralisia facial ou um outro problema, enfim, clínico, mas, de uma forma geral, isso foi amplamente estudado já, essa escala funciona. E eu volto aqui com a doutora Ana Paula Pienha falando sobre os distúrbios do sono, mas neste momento a gente vai falar sobre a relação da Covid-19 com o AVC, né? O que é que está causando? Vamos tentar entender o que é isso. Doutora, continua aqui pelo Skype, muito obrigada por aguardar. Queria entender um pouquinho melhor, como é que a neurologia está vendo esse sintoma? Então, Cláudia, isso é uma relação que ainda precisa ser melhor estudada, tá certo? Foi inicialmente relatado lá na China, em Wuhan, né? Eles fizeram um estudo de casos de 214 pacientes e notaram que 6% apresentavam AVC, tá? Mas aqueles pacientes eram mais velhos, com mais comorbidades, tinham mais outras doenças. Porém, alguns relatos na Espanha, na Itália, em Nova York, têm percebido mais AVCs em pacientes jovens, pacientes sem fatores de risco, né? Pacientes que, por exemplo, não têm a hipertensão, diabetes e tal. E o interessante é que houve alguns relatos isolados, claro que para a gente falar aí no estudo epidemiológico, a gente precisa estudar um número muito maior de pacientes, mas já é algo que está deixando a comunidade científica de orelha em pé, tá? Que é assim... alguns pacientes têm apresentado o AVC como primeira manifestação do Covid, tá certo? Então, antes de ter aí os sintomas gripais, ele apresenta um sinal de AVC. O que leva a gente de uma forma... Tá, então, o que isso afeta a vida minha, sua, de quem está nos assistindo? De que, ao primeiro sinal, reforçando aquilo que a gente acabou de falar, ao primeiro sinal de AVC, você deve procurar imediatamente o serviço de urgência, tá? A relação exata entre o coronavírus e o AVC ainda não está estudada por razões óbvias, a gente não teve nem tempo de estudar, mas existe uma possibilidade aí, a principal hipótese é de que o distúrbio de coagulação que estão sendo descritos em outros órgãos também, né, as doenças vasculares, esteja causando, aí vamos dizer para o pessoal entender, uma formação maior de coágulos dentro dos vasos que está levando também ao AVC. É uma hipótese, tá certo? Claro que a gente precisa estudar isso muito melhor, mas alguns hospitais já estão ficando aí alertas para essa questão. Ok. Então, pensando assim, pacientes que já estão anticoagulados, pacientes que já tiveram históricos de trombose e estão fazendo tratamento com anticoagulante, eles estão mais protegidos? Olha, todo paciente com anticoagulante, dependendo do anticoagulante, a gente tem estudos que mostram que alguns anticoagulantes, principalmente os mais antigos, eles protegem sim do AVC. Alguns novos anticoagulantes, aí a gente entra numa baita discussão aí de estudos científicos que dizem que protege de outras tromboses periféricas, mas do AVC propriamente dito não, tá? De uma forma geral, se o paciente está internado por Covid e está recebendo um anticoagulante, ele tem um risco menor de AVC isquêmico, porém, infelizmente, um risco maior de AVC hemorrágico, né? Todo anticoagulante facilita o sangramento. Então, assim,
a gente fica livre por um lado, mas por outro não. Ou seja, Cláudia, o AVC é sempre um assunto muito delicado, né? Ultra especializado aí, e que o paciente precisa sim, a mensagem que eu quero deixar é procurar atendimento médico o mais rápido possível. Perfeito. Doutora, temos aí 2 minutinhos para terminar. Você já deixou tantas mensagens importantes, mas queria que você finalizasse como você quiser finalizar, porque para a gente vai ser muito bom te ouvir. Cláudia, eu quero então agradecer de novo a participação aqui, esse espaço para falar de assuntos tão importantes, né? O sono, quer dizer, as pessoas têm que manter a sua rotina de sono, porque isso vai te fortalecer o sistema imunológico, vai te deixar com uma saúde mental melhor. A gente sabe que o sono também, para fazer um link aí entre tudo que a gente conversou, para fazer um fechamento bacana, o sono, ele interfere diretamente nas outras doenças que levam aos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então, o sono, ele interfere aí no diabetes, na obesidade, na hipertensão, no colesterol. Então, para a gente entender que nós somos uma coisa muito complexa e todas as nossas áreas têm que se conversar, né? Então, eu agradeço muito o convite, estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, viu? E eu lembrei de mais uma pergunta aqui, a gente já tinha encerrado, mas eu vou te fazer essa pergunta porque tantos telespectadores me pediram para perguntar. Entre dormir mal e tomar um ansiolítico, um remedinho para dormir, o que é melhor? Eu talvez tenha te colocado numa saia justa, mas a gente gostaria de ouvi-la. Não tem problema. Vamos lá. Cada caso é um caso, tá? Obviamente, eu como neurologista medico sim muitos pacientes, desde que eles apresentem uma indicação precisa e de que outras medidas de higiene do sono não estejam funcionando. Nessa fase, para a gente falar aí para nossa, eu sei que você tem um público super grande aí que te acompanha, de uma forma geral, a gente sempre tenta as medidas de higiene de sono, que é o quê, pessoal? 1 hora antes de ir para a cama, desligar aparelhos eletrônicos, tá? Por conta da luz azul e também por conta de tudo aquilo que a gente consome de informação. No período da noite, evitar notícias sobre a pandemia, coisas que deixam todo mundo muito nervoso, muito alerta, muito preocupado, porque isso vai interferir na qualidade do teu sono, tá? Evitar alimentações copiosas aí, principalmente 2 horas antes de dormir. Uso de álcool, assim, reduzir ao máximo, praticamente zero, para também fazer você dormir, porque tem uma coisa interessante que, assim, o álcool, ele faz você dormir mais rápido, você adormece mais rápido, né? E muita gente usa isso para adormecer. Porém, a qualidade do teu sono, ela é muito pior, porque o álcool te leva a ter um sono muito mais leve, muito mais superficial. Então, isso prejudica depois o teu dia todo, por isso que quem dorme, quem acorda depois do álcool, tem a sensação da ressaca, né? Parece que não dormiu, parece que um caminhão passou por cima. Enfim, também a coisa de tentar manter a rotina, né? A rotina do sono, manter hábitos horários aí bem regradinhos, não ficar tirando cochilos aí ao longo do dia, várias vezes ao dia, evitar cafeína depois das 3 horas da tarde. Acho que basicamente é isso, mas claro, se um ansiolítico for indicado, se um antidepressivo for indicado, um indutor de sono também, o seu médico vai saber a melhor opção para você. Tá ótimo, muito obrigada. Doutora Ana Paula Pena, tá no Instagram exatamente assim, DRA Ana Paula Pena. Aí você vai encontrá-la, tem mais informações, é sempre muito bom a gente aprender. E no site neuroanapaulapena.com.br você também tem muitas informações e pode até entrar em contato. Lembrando que as clínicas estão funcionando em situações de emergência, porque os médicos não podem parar. Eles fizeram juramento para isso e por isso estão aí. Deus te abençoe. Se cuida. Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Prazer falar com você, estou à disposição. Beijo, obrigada. Muito obrigada.